Alguns anos atrás começou a pipocar na internet algumas imagens sobre um cara muito alto de terno preto e sem rosto que não fazia absolutamente nada fora observar um monte de criança. Ninguém sabia certo quem era essa pessoa, mas pela quantidade de vezes que ele aparecia observando alguém, ou pela quantidade de imagens que se tinha dele, sempre no fundo dela observando as pessoas, ele parecia algo sobrenatural. E isso fez muita gente começar a se perguntar quem era aquela pessoa. No fim, esse rosto ficou circulando pela internet inteira, até que finalmente conseguiram colocar um nome nesse rosto, Slenderman. E meus amigos, foi assim que uma única foto estranha começou a infestar a internet de aparições e mais aparições de um monstro que nunca existiu, mas que todo mundo morria de medo porque ninguém sabia absolutamente nada sobre ele. E é claro, virou uma lenda urbana e famosa na internet. O Slenderman é uma pessoa, uma coisa, ou sei lá o que é isso, que virou quase que parte da cultura da internet em si. Ele é fruto de tudo que uma história bem contada e sem muita explicação pode proliferar e virar na internet. E é por isso que hoje com vocês eu queria levar a gente a fundo pra dar uma olhada numa das figuras mais caricatas, por assim dizer, ou mais icônicas que a internet já pôde criar. Então se você quiser vir comigo, esse é o nosso mergulho profundo dentro da história do Slenderman. Mas é claro, como toda boa praga, ela sempre tem uma origem. A data de onde isso tomou lugar é muito mais antigo do que você pode imaginar. 2009. Até então, no tempo onde essa história se passa, você não tinha muito uma noção do que era uma lenda urbana na internet. Isso não era uma coisa que acontecia muito, e na verdade o Slenderman talvez tenha sido o primeiro a fazer isso. Eu pelo menos não me lembro de nenhuma lenda urbana que tomou e que foi criada 100% pela internet naquela época. O máximo que a gente tinha era, sei lá, lendas urbanas que foram ficar famosas por causa da internet, mas foram criadas muito antes. Nenhuma delas sequer tomou a proporção que o Slenderman tomou. Diferente do que você deve estar imaginando aí, a criação desse monstro não foi uma coisa intencional pra ser de terror. Na verdade ele foi criado como um meme. Em um fórum obscuro da internet em 2009, alguns usuários estavam tentando fazer algum tipo de torneio pra ver quem conseguiria fazer a figura mais medonha possível. E foi nesse dia que o primeiro conceito do que era o Slenderman foi criado. Essa série de imagens que foram feitas e que eram feitas pra retratar como se fosse uma época antiga, mostravam um cara alto e pálido em um monte de situações diferentes onde ele só ficava observando e vendo todo mundo. Sempre no fundo, sempre observando. E por mais assustadora ou desconfortante que essa imagem possa ser, a primeira vez que ela foi divulgada foi como um meme. Ela era uma imagem que foi divulgada só naquele fórum. A teoria que eu tenho de como que isso aqui funcionava era mais ou menos assim. Pensa que você tem uma imagem que fez muito sucesso nesse círculo fechado que é um fórum de internet. Então mais pessoas pegam essa mesma imagem e decidem criar a versão delas pra ver se dá certo também nesse fórum, que leva mais pessoas a fazerem até que isso sai do próprio fórum. Eu imagino que foi alguma coisa nesse princípio que fez esse homem pálido começar a fazer tanto sucesso na internet. Isso é uma coisa que acontece bem frequente com o próprio meme mesmo. Nem o próprio cara que criou o Slenderman sequer tinha ideia do tamanho da proporção que ele poderia tomar. Foi como uma bomba. E a explosão dessa bomba criou esse monstro. Uma imagem que tinha um propósito e um contexto que só funcionava naquele fórum começou a ser espalhada pra fora desse fórum e, consequentemente, ela perdeu o propósito. E quando ela perdeu o propósito, foi aí que ela se tornou uma imagem assustadora. Na mesma época do comecinho do Slenderman, você tem uma websérie que começou a fazer muito sucesso na internet de 2009, que é muito fácil de você dizer que foi ela que alavancou o sucesso do Slenderman de uma forma astronômica e global. E essa coisa era uma websérie. É sério. Hoje em dia a gente tem bastante séries de terror e webséries ARGs da internet também que usam o YouTube como uma plataforma de você divulgar essa série. Mas antes disso ser uma moda que era explorada por um monte de tipo de séries diferentes, tinha uma que começou isso tudo. Marble Hornets. Essa parte é muito importante porque talvez toda a fama e a popularização do Slenderman veio do sucesso dessa série. Analog Horror. Esse gênero de terror era uma coisa que é muito famosa hoje em dia de você usar em principalmente cinema indie, mas antigamente tinham muito poucas coisas que usavam isso. Uma dessas coisas era o Projeto da Bruxa de Blair, uma série feita em um estilo chamado de Found Footage ou Analog Horror, que é diferente, mas é basicamente a mesma coisa. Esse filme era uma parada muito genial e era muito diferente dos filmes de terror que você era acostumado a ver. Esses filmes que geralmente eram blockbusters, que você tinha milhões de dólares investidos pra você poder simplesmente fazer uma experiência que desse medo em alguém, foram traduzidos para um cara com um roteiro bom, segurando uma câmera e 60 mil dólares que fizeram esse filme, que era um sucesso absurdo. Esse filme fez muito sucesso na época que ele saiu, justamente porque ele era uma coisa que parecia muito real. Era um cara só gravando com a câmera dele no meio de uma floresta e sendo perseguido por um monstro bizarro. E só o efeito de ser tão conectado com a realidade fez esse filme vender muito e fazer muito sucesso. A ideia era ser uma gravação crua e real pra você tentar conectar com a pessoa que tá assistindo, e Marble Hornets seguiu essa mesma ideia. Marble Hornets é uma série sobre um monte de adolescentes que estavam fazendo um projeto escolar e esse projeto escolar deu muito errado. Você entendeu onde esses pontos se conectam com a realidade? A imagem que quando saiu todo mundo começou a se perguntar se era real ou não, a websérie que era muito real, feita em found footage, analog horror, que mostrava adolescentes reais interagindo com um cara muito alto. Tudo isso combinava muito bem, criava uma atmosfera que era muito real, por mais que ela fosse completamente encenada. A história começa com um personagem chamado Jay falando que ele tinha encontrado umas fitas de um trabalho de escola que era com
comandado por outro cara chamado Alex. Esse projeto consistia em uma espécie de filmezinho, só que depois de um tempo com as gravações disso, o Alex contatou todo mundo que tava no projeto e falou pra jogar o projeto fora, porque aquele projeto tava intrabalhável. A princípio era uma coisa meio estranha de você jogar o projeto inteiro fora, mas todo mundo aceitou e as pessoas simplesmente passaram por isso. A vida seguiu e esse amigo Alex simplesmente sumiu da face da Terra um tempo depois. Isso até o Jay reencontrar as fitas. Ele decidiu revisitar essas fitas que eles tinham gravadas há muito tempo atrás por uma pura viagem nostálgica. Ele não tava procurando nada nessas fitas, ele só queria relembrar como é que tava naquela época, e foi aí que as coisas começaram a dar errado. Acontece que ninguém tinha acesso a essas fitas. Quem tinha acesso a essas fitas era só o Alex, então ninguém tinha visto o que tava acontecendo, mas quando o Jay foi olhar as fitas, ele encontrou várias gravações do Alex fazendo tudo menos filmando o próprio projeto. Em diversas fitas, o Alex gravava vários sets que não tinham nada a ver com os sets de gravações do filme que eles estavam fazendo. Ele parecia que pegava a fita pra gravar alguma coisa, e essa alguma coisa era isso aqui. Assustador, né? Eu sei. Todas as fitas do trabalho escolar do Alex, teoricamente, foram upadas nesse canal chamado Marble Hornets, que era o nome do próprio projeto. E assim que essas fitas acabaram, quem começa a gravar as próprias fitas é o próprio Jay mesmo. Incrivelmente, ela conta uma história muito legal de como o Alex encontrou pela primeira vez, começou a ficar paranoico e depois simplesmente sumiu depois de ter encontrado essa figura pálida e alta. Até que essa coisa que tava só nas fitas de gravações assombrando o Alex começou a ir atrás de quem tava assistindo. A série inteira do Marble Hornets passa na mão de um monte de personagens e ela é muito bem construída, ela é muito bem feita, uma produção indie que foi upada no YouTube. Ela tem toda essa ideia e passa muito essa vibe de ser muito real, coisa que se fosse feito com sets de gravações e cenas e ângulos de câmera, não ficaria nem um pouco bom e nem perto do que é uma pessoa simplesmente segurando a própria câmera. Essa é a natureza desse tipo de coisa e o Slenderman só fez sucesso também por causa disso. Porque as pessoas lá em 2009 olhavam pra esse cara documentando o que aconteceu com o amigo dele e ficaram pensando, meu Deus, isso acontecer comigo. Era esse medinho de que talvez seja real. E se tu for ver bem nos filmes de Slenderman atuais, os que foram saindo depois, que inclusive até vi um muito ruim com a Jay, se você quiser dar uma olhada depois, eles não dão quase que nenhum medo. Porque vamos combinar, o Slenderman não é uma criatura assustadora. Não desse jeito. Ele é literalmente só um cara alto sem rosto. A parte dele que mais dá medo é o fato dele estar sem rosto. O medo do Slenderman vem de você se sentir observado por essa criatura e você não fazer a mínima ideia do que ela é capaz de fazer com você. Na série do Marble Hornets, o Slenderman é chamado de The Operator, ou o Operador. Ele é essa figura desconfortavelmente alta e fora bugar a tela da câmera toda vez que ele aparece de frente com o personagem, ele não faz nada a não ser olhar. Durante o curso da série, quem mata e quem some, quem faz todo o tipo de mal com as pessoas não é o Slenderman, são as pessoas que ele deixa maluco. Tudo que você sabe sobre o Slenderman é que existe uma espécie de doença nele. Essa doença é chamada pelas pessoas que acompanham a série de Slender Sickness. Isso é uma coisa que você consegue conforme você vai tendo contato com o Slenderman. Quanto mais contato você tem com ele, mais doente e mais maluco você vai ficando até que você passa a trabalhar pra ele. Ele não é um monstro assassino, ele não é um cara com uma arma, ele é só uma figura misteriosa. E eu julgo dizer que essa característica misteriosa foi o que sempre impulsionou ele pra cima. Tem uma frase que eu vi em um artigo há muito tempo atrás que explica muito bem o porquê que esse cara fez tanto sucesso e o porquê que ele é tão cativante. Ele é como se fosse um livro aberto. Ele existe, mas quem faz as regras é quem tá criando o conteúdo. Tanto que esse lance da doença do Slenderman, de você enlouquecer de estar perto dele, não é uma coisa que foi o cara lá atrás que desenhou o Slenderman que fez ele. Isso nunca existiu. Foi algo criado pela própria série do Marble Hornets pra fazer com o Slenderman deles. Ninguém sabe como é que o Slenderman age, porque isso depende muito de quem que tá criando a série, de quem que tá criando o conteúdo. Você pode ter o Slenderman que prende as pessoas em árvores e que tem poderes telepáticos, igual aqueles filmes toscos do Slenderman. Assim como você pode ter o Slenderman que se você fizer contato direto, olho a olho com ele, você enlouquece. E sim, esse tempo inteiro você achou que se você olhar pro Slenderman você fica maluco, e não, na verdade isso aí é só uma coisa do próprio jogo. Ele nunca teve esse poder de verdade. E é por isso que ele consegue ser uma figura tão interessante e tão perto da nossa realidade. Porque qualquer criança que tinha uma câmera e tempo livre conseguia na época upar um vídeo falando que ela tinha avistado o Slenderman de alguma forma, e todo mundo acreditava, justamente porque não era um ser fora da realidade. Esse bicho tinha virado quase que uma coisa folclórica. E uma coisa impulsionou isso ainda mais: o jogo do Slenderman. Esse jogo do Slenderman, no geral, é um marco muito gigantesco pra fama desse bicho, porque foi a primeira vez que você vê um jogo indie de terror fazendo sucesso entre youtubers. Ele era um jogo muito simples na teoria. Você tava preso em uma área com você e o Slenderman te perseguindo, e você tinha 8 páginas que você tinha que conquistar pra você conseguir vencer o jogo. Conforme você ia coletando as páginas, mais agressivo e mais rápido ele ia ficando. Você não podia olhar pra ele, nem deixar ele te encostar. Senão...
E por mais que se você olhar hoje em dia pra esse jogo, ele é completamente tosco e o Slenderman parece uma salsicha estranha, pra época ele serviu muito bem. Qualquer pessoa que tinha vivido ou presenciado aquela época com um youtuber jogando o Slenderman toda hora, você conseguia claramente lembrar das principais partes, inclusive esse barulho aqui. O Slenderman chegou a ter alguns outros jogos que na maioria tentaram replicar essa fórmula que deu muito certo com o primeiro jogo indie do Slenderman, mas não tinha como. Nenhum outro jogo do Slenderman tinha conseguido ser tão importante, tão foda quanto o primeiro. Até porque fora o que tinha sido apresentado no primeiro, não tinha muito mais o que você explorar, fora, é claro, melhorar o gráfico. Mas é claro, isso não fez ele parar de jeito nenhum. Além de um monstro da internet, um vilão de websérie, esse cara é uma parte muito importante pra cultura da internet como um todo. Esse cara é como se fosse o bicho-papão dessa geração. Seus pais provavelmente tinham medo de alguma criatura que era medonha e assustadora, e que eles também falavam sobre isso. Provavelmente era a loira do banheiro ou coisa desse tipo. E o bicho-papão dessa geração é o Slenderman. Só que diferente das lendas onde muita gente não sabe de onde que vem, que geralmente é só passado de pessoa pra pessoa, todo mundo sabe de onde que veio o Slenderman, porque ele é uma lenda 100% feita na internet. E o melhor de tudo, completamente sem querer. Um monstro muito alto que aparentemente vaga por aí e observa todo mundo, porque sempre que você estiver se sentindo um pouquinho sozinho e se sentindo um pouquinho observado, olha na fresta da porta pra ver se ele não tá ali. Pode ser que ele esteja do seu lado. E se você gostou desse vídeo aqui e quiser me ajudar, é só você deixar um like e se inscrever. Pense em virar membro também, que é muito legal. Obrigado aos membros que me ajudaram muito a manter financeiramente nesse canal. E no mais é isso. Eu espero te ver aqui outro dia com mais um vídeo. Até mais.